Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre planejamento urbano, trabalho realizado pelos geógrafos que estão aqui junto com a gente, o Kleiber, né, e também o Kleiber Lopes e Vinícius Fidelis aqui no nosso programa. Você pode continuar participando através do nosso site tvvalinet.com.br e também pelo telefone 3531-1013, participe junto com a gente. A gente falou aqui muito em plano diretor, né, em estatuto da cidade. Como é que foi, qual a importância que teve o plano diretor para o trabalho de vocês? Sim, no início o trabalho foi quase todo baseado no plano diretor atual. O plano diretor de 2000, ele foi revisto em 2008. Porque é o seguinte, para a cidade, segundo o estatuto da cidade, para a cidade ela ter o plano diretor, ela tem que ter mais de 20 mil habitantes e cidade também de interesse turístico. Com o advento da cidade diamantina se tornar patrimônio da humanidade, em 1999, se não me engano, aí a cidade teve que criar o plano diretor. Foi quando criou o primeiro plano diretor da cidade diamantina. E aí, a partir desse plano diretor, criou-se um novo plano diretor, que é revisou ele em 2009. E a partir dele nós fomos trabalhar o que o plano diretor de Diamantina prevê e o que está em consonância com o que pede a lei, o estatuto das cidades. Então nós baseamos nessas duas diretrizes. Por exemplo, o estatuto de 2008, ele prevê que a cidade se desenvolva no sentido de Gouveia, naquelas áreas. Até pela topografia, para o nosso telespectador entender, essa região aqui do bairro Cazuza, Vale dos Diamantes, Quinto do Ouro. Aí eles pegam e constroem a universidade indo para o Vale de Jequitinhonha, na contramão. Tem essa disparidade. Acontece. Sim. Só que também o que chamou a atenção foi que a cidade, as residências que vêm crescendo nesse período entre 2011 e 2014, fora da linha, não estão nessa área, apesar do plano indicar como sendo a área de interesse. São outras áreas. Que é aquela parte ali do Maria Orminda, perto do Tumé, próximo ali, o fundo da Palha ali. Então, essas áreas que estão tendo está surgindo várias residências fora do perímetro. Vou colocar aqui, entrar num tema polêmico. Se não tivéssemos o parque do Beriberi, qual seria a importância daquela área para o desenvolvimento? Sua pergunta é muito boa, Marconi, porque é o seguinte, se você pegar o plano diretor, o atual, os mapas mostram aquela área ali da cidade nova e parte do parque todo mapeado com quadras e ruas. Como se ali já tivesse um arruamento, tudo bonito. Era uma área... Eu estou colocando isso aqui para provocar realmente, Sim. É uma opinião minha. Acho que foi o maior prejuízo que essa cidade já teve, desde quando eu entendo por alguma coisa, né? Foi a criação desse parque. Uma estratégia política assim, que prejudicou de uma forma terrível o desenvolvimento diamantino. Acho que um lugar que tinha... Bom, mas é outra discussão, é um outro programa. Sim. Deixa eu trazer aqui o telespectador que está participando junto com a gente, acessando aqui o nosso site, tvvalinet.com.br e o telefone 3531-1013, o Jacques, do Largo Dom João. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber como se resolve essa questão dos bairros aqui em Diamantina. A cidade está crescendo cada vez mais e está ficando insuportável. É possível melhorar? Eu sou daqueles assim que tenho grandes esperanças, né? Eu sou muito esperançoso e eu acredito que possa melhorar. No nosso trabalho, no meu trabalho, no caso, eu identifiquei 36 áreas, que seriam esses bairros, certo? No primeiro momento, várias coisas podem ser feitas. Dá para o poder público identificar, por exemplo, as demandas de cada bairro, porque até então há uma confusão, não dá para entender o que o bairro, por exemplo, ele falou do Largo Dom João. Qual é a necessidade do Largo Dom João? Aí, beleza. Mas quais são as casas que fazem parte do bairro Largo Dom João para a gente estar tomando
atitude, melhorando alguma coisa? Eu vejo que a grande dificuldade nessa questão é a omissão do poder público, né? Quando o bairro vai crescendo sem um controle. Aí vai faltando saneamento, vai faltando todo tipo de problema, vai criando problemas. Saindo do perímetro. Do perímetro, exatamente. Aí começa toda essa problemática. O poder público não se preocupa e não dá a devida atenção e ainda joga a culpa nas pessoas que... Sim. que invadem. É muito interessante, mas o cidadão Eu não também... estou falando especificamente de gestão da atual gestão. Isso é um problema não, histórico, né? Isso é amplo. Se você pegar em outras cidades... Não só de Não Diamantina, existe... Primeiro, é bom o telespectador saber, ter em mente que é o seguinte, não existe cidade perfeita, né? Toda cidade tem uma... Poderia, é o desejo de todos. Mas poderia Tanto ser a questão menos, da mobilidade menos urbana, essa complicado. questão. Não existe cidade perfeita. A ideia de plano diretor, quando surgiu, fizeram assim, documentos de plano assim, muito tecnocrático, que, assim, muito técnico, que levavam a cidade perfeita. Nenhum plano foi para frente, todos iam para a gaveta. Porque não tem como, é isso que o Cleiton está dizendo. Porque é o seguinte, o plano diretor, ele é muito, quando está criando-se o plano diretor, ele é bastante tecnocrático. Mas a segunda fase dele, que é de aprovar, vai muita questão política. Porque é o seguinte, igual essa questão dos bairros, poderia criar-se o IPTU progressivo, tanto no tempo quanto no espaço. O que é isso? É, por exemplo, aquele bairro que está todo estruturado, que tem todos os equipamentos públicos, a pessoa que mora naquele bairro, não é justo que ele pague um IPTU igual um bairro que o esgoto ainda está correndo a céu aberto, não tem uma rua calçada e está todo deficiente de infraestrutura pública. Então, o que pode se criar com isso? Não é justo que a pessoa que mora no centro ela vai pagar o mesmo IPTU metro quadrado pelo o mesmo valor do metro quadrado com uma pessoa que mora numa periferia que não tem nenhum tipo de infraestrutura, que é esquecido pelo poder público. Então, a ideia de criar esses bairros também vai para esse lado. Tanto para a arrecadação municipal, que vai ajudar a equilibrar essas distorções que ainda Trazer existem. pouco mais de justiça. Justiça social, justamente. E outra questão também, que a prefeitura também, a gente até, outro trabalho, eu acredito que vai ser uma outra pessoa que vai vir aqui falar sobre esse trabalho, diz respeito ao mapeamento urbano que está se realizando aqui na cidade. A gente está mapeando todas as residências. Residência por residência. A gente tem alguns resultados, mas de cabeça a gente não sabe. E quando a gente confronta isso com a base da prefeitura, você vê que, por exemplo, vamos supor, a base da prefeitura tem lá 12 mil imóveis cadastrados. A gente já identificou um número bem maior de edificação. Em 2014 mesmo foi identificado cerca de 14 mil edificações. Em 2011 era isso dentro do perímetro urbano. Em 2011 era cerca de 11 mil, 11.600. Em 2014 já passou para mais de 14 mil edificações no perímetro. E quando a gente confronta isso com o que a prefeitura tem cadastrado lá na base dela, você vê que há uma disparidade. O número que a gente está conseguindo levantar é maior do que o que ela tem. Ou seja, alguns moradores ainda não pagam o IPTU como deveriam. Agora, para esse trabalho, né, surtir um bom efeito, ele já deveria estar implementado ou já em execução, né, na cidade. Até quando? Porque daqui a 10 anos a história é outra. Justamente. Olha, eu acho que já deveria estar funcionando, entendeu? Eu acho que, no meu pensamento, eu acho que já deveria a prefeitura já começar a correr atrás disso aí, já, por exemplo, já propor para o próximo ano, já está lançando, por exemplo, as bases de acordo, já fazer pegar esse levantamento que a gente está fazendo, cadastrar isso junto à secretaria lá do planejamento urbano dela, para poder já estar correndo atrás desse prejuízo. Porque imagina para você ver essa quantidade de pessoas que muitas vezes não pagam esse IPTU, mas elas precisam da rua limpa, ela precisa que o caminhão de lixo passe na porta da casa dela,
ela precisa de uma série de serviços que é responsabilidade do poder público. E com o IPTU, esses serviços podem ser oferecidos com Com qualidade. IPTU justo. Justo, né? justamente, o que é o mais interessante, que é fazer justiça com esse IPTU. Cobrar um IPTU que o cidadão consiga pagar, né? Que ele consiga pagar e que não vai... Assim, traga benefícios para ele. Porque se todos pagarem, o que eu acredito é o seguinte, se todos pagarem, todos realmente pagar o IPTU, eu acredito que dá para arrecadar e dá para oferecer um bom serviço para a população, porque afinal de contas ela merece, né? Certamente. Olha, a gente vai trazer participações, a gente vai trazer também aqui algumas imagens do trabalho realizado, mas eu vou deixar para o próximo bloco, você pode continuar participando, tvvalinete.com.br, o telefone é o 3531-1013, voltamos já.